Olá, veja os destaques do portal da Assembleia. O presidente da Alema, deputado Otelino Neto, recebe universitários do campus da UEMA de Caxias. Na sessão plenária de hoje, parlamentares debateram sobre a promulgação da lei que obriga os estabelecimentos comerciais a terem exemplares do Código de Defesa do Consumidor. A aprovação também da homenagem à ministra Damares Alves. Defensoria Pública do Estado amplia atendimento psicológico para a população. Você vai ver ainda no Dia Municipal do Regueiro um passeio pelo Museu do Reggae no Centro Histórico. E mais no terceiro episódio da série de reportagens em homenagem a São Luís, você vai saber como surgiram os bairros nobres da capital. É agora no portal da Assembleia. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Otelino Neto, recebeu universitários do campus da Universidade Estadual do Maranhão, da unidade de Caxias. Durante a reunião, o deputado Otelino Neto deu encaminhamentos para que a Corregedoria de Justiça apure as supostas irregularidades envolvendo transferências de alunos egressos de outras universidades. Os acadêmicos de medicina da Universidade Estadual do Maranhão, campus de Caxias, foram recebidos pelo presidente Otelino Neto na Assembleia Legislativa. Na pauta do encontro, há polêmica sobre as transferências de estudantes egressos de outras universidades, ocupando vagas no curso através de liminares judiciais. O presidente se interessou pela causa para entender um pouco mais a respeito, porque até então ele só tinha notícias a partir do próprio deputado, no caso o deputado César Pires, e ele gostaria de entender mais das pessoas que estão vivendo realmente essa realidade. Durante a reunião, o presidente Otelino Neto ouviu os estudantes e realizou encaminhamentos para que a Corregedoria de Justiça apure as supostas irregularidades. Também será agendada uma reunião com o secretário de Educação do Estado, Felipe Camarão. Eu tive a oportunidade pela primeira vez de ouvir os estudantes de perto. Eles explicaram as dificuldades por que passam lá, dos estudantes que eles têm a suspeita de que entraram por via indevida na Universidade Estadual do Maranhão, atrapalhando o andamento dos trabalhos, porque, dentre outras razões, as salas ficam superlotadas e isso gera dificuldades para os professores e para a assimilação do conteúdo. E aqui nós discutimos, eu expliquei as razões da inviabilidade momentânea de se instalar uma CPI, das dúvidas que temos quanto à constitucionalidade de uma CPI para apurar condutas ou eventuais desvio de condutas de membro do Judiciário, mas daqui tiramos alguns encaminhamentos concretos. O presidente abriu um canal de diálogo com o Corregedor de Justiça, desembargador Marcelo Carvalho, e os acadêmicos de medicina para tratar sobre a apuração das liminares judiciais suspeitas. Uma audiência foi agendada para o dia 9 de setembro no Fórum do Calhau. Realmente é uma conquista bastante significativa, até porque essa não é uma luta recente e nós recebemos de braços abertos o apoio da casa. Na sessão plenária desta quinta-feira, os parlamentares debateram sobre a aprovação da lei que obriga os estabelecimentos comerciais a disponibilizarem exemplares do Código de Defesa do Consumidor. Também debateram sobre o Dia do Capelão e a aprovação da homenagem à ministra Damares Alves. O repórter Joelson Braga tem mais detalhes. Boa tarde, Joelson. Olá, boa tarde a você, boa tarde a todos que nos assistem. E na sessão plenária desta quinta-feira, durante o pequeno expediente, o deputado Fernando Pessoa fez um pronunciamento ressaltando as iniciativas da Prefeitura de Barra do Corda na realização de eventos esportivos, melhorando a qualidade de vida da população. Já o deputado Roberto Costa anunciou também realizações da Prefeitura de Bacabal, melhorando a vida da população local. E na sessão desta quinta-feira, o presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Otelino Neto, promulgou uma lei que tem origem em um projeto do deputado Zé Inácio, que trata sobre a obrigatoriedade do Código do Consumidor nos estabelecimentos comerciais. Eu conversei com o deputado Zé Inácio sobre a aprovação
sobre, na verdade, a promulgação desta lei. A importância dessa lei é que o consumidor agora ele vai ter, a partir de uma lei estadual, a obrigatoriedade de todos os estabelecimentos comerciais no estado do Maranhão garantir, expor no espaço de fácil acesso o Código de Defesa do Consumidor. Porque na medida que o consumidor ele precise argumentar, garantir um direito seu que porventura venha a ser lesado na medida que ele faz alguma compra, o código está lá para ele demonstrar o seu direito. Então, é uma medida que assegura o direito dos consumidores maranhenses. Ainda na sessão desta quinta-feira, o deputado Rigo Teles fez um pronunciamento parabenizando o desembargador Guerreiro Júnior pelo retorno ao trabalho. O desembargador enfrentou problemas de saúde e conseguiu superá-los. E a deputada Mical Damasceno teve 2 proposições aprovadas na sessão desta quinta-feira e eu conversei com ela sobre essas 2 aprovações. Estamos muito felizes que acaba de ser aprovado, sendo instituído no calendário oficial do Maranhão o Dia do Capelão Evangélico Civil e Militar. E também a maior comenda da casa, a medalha Manuel Beckman para a ministra Damares, que virá agora no dia 24 de setembro para o lançamento da Frente Parlamentar em Defesa da Vida e da Família. Estamos felizes. Dia 11 agora também nós vamos receber o certificado de capelã. Então, é muita felicidade. E ainda na sessão desta quinta-feira foi aprovado a iniciativa que cria o Assembleia em Ação. Este, portanto, foi o resumo da sessão plenária na Assembleia Legislativa na manhã desta quinta-feira. Lembrando que você pode acompanhar os trabalhos dos parlamentares, além da TV Assembleia, por meio da Rádio Senado no prefixo 96.9 e também por meio das nossas redes sociais. Joelson Braga, para a TV Assembleia. Morreu na madrugada desta quinta-feira, aos 67 anos, a ex-vice-prefeita de São Luís, Sandra Torres. Ela lutava contra um câncer e estava internada em um hospital particular da capital. Formada em serviço social pela Universidade Federal do Maranhão, era militante dos direitos humanos e atuava como educadora popular. Sandra Torres foi vice-prefeita da capital entre os anos de 2005 e 2008. O velório está sendo realizado na Pax União, na Rua Oswaldo Cruz, no centro de São Luís. A Defensoria Pública do Estado oferece atendimento psicológico a pessoas de qualquer idade. Por causa da grande procura pelo serviço, a DPE estendeu os dias de consulta para conseguir atender a demanda. O atendimento psicológico acontece na Defensoria Pública do Estado 2 vezes por semana, na terça e quinta-feira pela manhã, a partir das 8 horas. É um serviço gratuito realizado por profissionais e estudantes de psicologia da UFMA que fazem parte do projeto de extensão Plantão Psicológico. A procura aumentou demais. Inicialmente, quando nós iniciamos o trabalho, nós atendíamos em torno de 4 a 6 pessoas por dia. Passamos a atender entre 10 a 12 pessoas por dia. Então, a gente entendeu que seria necessário criar mais um dia de atendimento, que antes era só terça-feira, agora vai passar a ser terça e quinta, e nós temos capacidade para atender em cada um desses dias em torno de 10 a 12 pessoas. Então, a expectativa aí é que esse número de atendimento por semana aumente e fique entre 20 a 24 pessoas atendidas por semana. O serviço é oferecido a pessoas de qualquer faixa etária com atendimento por ordem de chegada. Basta trazer o documento pessoal e responder a um questionário que antecede a consulta. O plantão psicológico, ele é um atendimento clínico de urgência psicológica, né? O que é essa urgência psicológica? É quando você está precisando o mais rápido possível de uma escuta atenciosa, cuidadosa e, no nosso caso, uma escuta profissional. Então, nós fazemos atendimentos clínicos de urgência. Nos últimos meses, a procura por atendimento aqui aumentou. Eram feitos, em média, 5, 6 atendimentos por semana. Agora são 20. O plantão psicológico, oferecido pela Universidade Federal do Maranhão, em parceria com a Defensoria Pública, é um serviço clínico de urgência. A primeira etapa para quem procura o atendimento do psicólogo. Aqui, as pessoas atendidas são orientadas, se necessário, a procurarem também outros serviços públicos de saúde envolvendo a psicologia. Toda e qualquer demanda, seja porque você brigou com alguém ontem, você está chateado, você está meio perdido sem saber o que fazer, seja porque você está passando por
por um momento muito sofrido e grave. De repente, talvez até você esteja vivendo uma psicopatologia. Pode ser também um sofrimento mais grave, um sofrimento que alguém disse para você, né, seja um profissional, que você tem algo mais grave. Então, a gente atende aqui toda e qualquer pessoa que procure. Em São Luís, existem outros locais como este, com atendimento psicológico gratuito ou de baixo custo para a população. Entre eles, a Clínica Escola da Universidade Selma, no Renascença, e a APAI. Vale lembrar do Disque 188, que realiza apoio emocional e prevenção do suicídio, atendendo de forma voluntária todas as pessoas que querem conversar por telefone. E veja no próximo bloco, no Dia Municipal do Regueiro, um passeio pelo Museu do Reggae. E mais no terceiro episódio da série de reportagens sobre São Luís, você vai ver o crescimento da capital com o surgimento da chamada Cidade Nova. O portal volta já. Bom, e no próximo fim de semana, São Luís completa 407 anos de fundação e para comemorar a data, uma vasta programação está sendo preparada com atrações locais e nacionais. Quem tem os detalhes é a repórter Milena Dutra. Olha, agora acontecem os últimos preparativos para a montagem de palco, luz e som aqui na Praça Maria Aragão, onde acontecem os shows até domingo em comemoração ao aniversário de 407 anos de São Luís. E hoje, quinta-feira, tem reggae com a banda Tribo de Já. Amanhã é a vez do Arrocha com a banda maranhense Mesa de Bar. Já o sábado é para o público gospel. Tem shows católicos e shows evangélicos. Quem deve fechar a noite no sábado é o cantor nacional Fernandinho. Lembrando que domingo, dia do aniversário de São Luís, é Alcione que entra em cena. A Marrom fecha a programação dos shows em comemoração aos 407 anos da capital. No domingo também tem César Nascimento e Companhia Barrica. E durante o mês de setembro, olha que legal, acontecem as atividades do programa Reviva. Música, teatro, dança pelas ruas do centro de São Luís. No dia 12, na Praça Deodoro, às 7 horas da noite, já tem um sarau histórico titulado Fundação de São Luís. Então, uma programação bem legal em comemoração ao aniversário da cidade. Milena Dutra para a TV Assembleia. Bom, e como você sabe, a TV Assembleia está exibindo durante esta semana em que São Luís completa 407 anos de fundação, a série de reportagens Quatro Cantos de São Luís. Hoje, no terceiro episódio, você vai conhecer histórias do outro lado da Ponte do São Francisco. Vai saber como surgiram os bairros mais nobres da cidade, localizados próximo ao litoral. Vai ver também como a solidariedade ajuda a construir outras pontes que aproximam as comunidades aos moradores desses bairros. Uma ponte que liga o passado ao presente. Das construções coloniais aos edifícios modernos, localizados estrategicamente próximos a um dos maiores e mais bonitos litorais do país. E pensar que há pouco mais de 40 anos, nenhuma dessas construções existia aqui. O pedaço de São Luís, que hoje é sinônimo de prosperidade, era apenas uma enorme área de mangue. Tudo começou a mudar quando foi construída a primeira ponte que passava sobre o Rio Anil e ligava o centro ao bairro do São Francisco. Passo inicial para o surgimento do que viria a ser a Cidade Nova. Os nossos principais corredores primários, que nós temos ainda hoje, a Avenida dos Holandeses, São Luís Rei de França, a Avenida Daniel de Latouche, esses eixos viários foram pensados pelo prefeito Rui Mesquita como uma natural expansão da área residencial e de atividades econômicas que antes estava restrita ao centro histórico. Com o que se imaginava como polo industrial no Itaqui, isso certamente traria um aumento populacional. E a área de natural expansão seria para além da ponte José Sarney, que foi construída em 1970. O Solimar chegou no São Francisco há 56 anos. Era uma criança quando a ponte começou a ser construída. Lembra de cada detalhe de como era a vida por aqui antes. A travessia era de canoas, e mais confortável tinha as lanchas. Toda a necessidade era por água, a travessia. E era um ambiente mais agradável, tudo era mais pacato, era como se fosse uma região interiorana mesmo. Hoje o Solimar é taxista no bairro, trabalha no mesmo posto que o Marcos, na Avenida Castelo Branco,
que um dia já foi um dos principais points da noite na capital. O São Francisco, principalmente na década de 90, tá entendendo? Aqui era um bairro que tinha muitas atrações, tinha bastante restaurantes, tinha vários clubes, o Quilombo, o Bento, o Espaço Aberto, que foi o auge, foi na década de 90, era um clube que o pessoal gostava de tocar reggae, né, especializado em reggae, mas vinha pessoas de todo quanto é lugar de São Luís para esse clube. Por meio da ponte, a cidade também cresceu para outros lugares. Vai se expandindo para o Renascença, para o São Francisco, para os bairros, né, os Operários, Coab, Coafuma, Coatrac. A área localizada mais próxima ao litoral foi ocupada em grande parte pelas famílias mais ricas. Privilégio de quem pôde pagar mais para ter uma vista favorecida pelas belezas naturais. A península, um pedaço da Ponta da Areia que cresceu nos últimos anos, é um exemplo. Tornou-se um dos metros quadrados mais caros do estado. Essa parte mais rica da cidade, melhor dizendo. Na parte norte, ela foi toda pensada para classes médias, ou seja, funcionários públicos, pessoas que tinham condição de pagar por essas moradias, e para classes mais altas, mais ricas, né? Se a gente for pensar no primeiro momento, nós não tínhamos uma verticalização como nós temos hoje. Anos 80 e anos 90, apesar de ter um pouco de verticalização começar na cidade, a gente ainda tinha como prioridade casas maiores, sobretudo no Calhau, sobretudo naquela região ali das praias de uma maneira geral. Mas nessa mesma região de prédios luxuosos, também surgiram bairros inteiros oriundos de ocupações desordenadas. A Marileia mora numa dessas comunidades, o residencial Ana Jansen. Aqui as casas foram construídas sobre estacas em cima de um terreno alagado. O chão da rua é feito de tábuas. Um pedaço da cidade nova que pela aparência destoa da vizinhança, mas que na essência tem a beleza de um povo que não se cansa de lutar. Basta dizer o local onde você mora, entendeu? Você é julgado por esse lugar que você mora. Aí nem toda vez esse julgamento vale para as pessoas. As pessoas daqui são ricas em união, de amizade, de humildade. Isso vale a pena? Vale, com certeza, porque a gente tem uma convivência com as pessoas que a gente pode contar em dar a mão, é bom demais. Ligar essas realidades tão diferentes, mas ao mesmo tempo tão próximas, é um desafio que pode ser resolvido com soluções simples, como por exemplo, uma aula de natação. A ideia foi deste empresário, que também é nadador. Ele decidiu implantar um projeto social em São Luís para ensinar alunos de uma escola pública municipal a nadar. A gente vive um mundo aqui, né, na cidade, por trás da gente existe outro mundo, né? Que as pessoas não têm nem noção do que acontece. São pessoas aqui que nunca viram uma piscina na vida e moram numa região nobre da cidade. Por mais que a gente tenha mar aqui, né, a gente achava, não, essas crianças sabem alguma coisa. Eles não sabiam nem nadar, eles ficavam com medo da água. As aulas de natação acontecem 2 vezes por semana nesta piscina no Calhau, um dos bairros mais nobres da cidade. As crianças vêm de comunidades vizinhas, como a Vila Conceição. A maioria delas jamais tinha entrado antes numa piscina. Além de brincarem na água, recebem um lanche ao fim de cada aula. O projeto é bancado por empresas e pessoas que atuam como padrinhos dos alunos. Nós precisamos dar para nossas crianças ambiente que eles possam crescer, possam evoluir, possam se tornar cidadãos úteis, né, no futuro. Não para a gente, para eles próprios. Às vezes eles nem conhecem o que está acontecendo. Tão perto e tão longe deles, né? A comunidade é tão perto dentro da cidade, mas é tão longe deles, né? Então é uma coisa assim, que com um projeto social acaba unindo isso, né? A gente vê muitos padrinhos aqui, final de tarde, eles vêm aqui. Ele disse que eu me sinto bem vindo para o projeto. Né? Então eles querem ajudar, eles querem estar junto, né? Fazer pontes como essa são tão ou mais importantes para uma cidade como aquelas de concreto que ligam um lugar a outro, com a diferença de que nesses casos o desenvolvimento é para todos. E amanhã, o último episódio da série 4 Cantos de São Luís vai contar histórias de quem vive na zona rural da capital maranhense.
O Portal da Assembleia fica por aqui. Para rever as reportagens de hoje, acesse o site al.ma.leg.br/tv. Uma ótima tarde para você. A gente volta a se encontrar amanhã.